dia para você que está acompanhando a programação da TV Mar. Eu sou Porlane Santos e nós estamos iniciando mais um TV Mar News. E para você que precisa sair de casa, mas não quer perder a nossa programação, não tem problema algum. É só baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação aqui, ó, da palma da tua mão. Nós também estamos presentes no portal Gazeta Web, então acessa lá www.gazetaweb.com e além de você poder acompanhar a nossa programação ao vivo, você também vai poder ficar muito bem informado sobre tudo o que está acontecendo aqui no nosso estado, no país e no mundo inteiro. Vale lembrar que nós também estamos presentes nas redes sociais, então segue a gente lá no Instagram, no Facebook e acompanha também o nosso canal no YouTube. Lá você vai poder ver e rever as nossas matérias, os nossos programas, entrevistas e matérias especiais. E a gente inicia amanhã sempre dando aquela passadinha lá na Gazeta Digital para a gente conferir o que é que rendeu matéria para este final de semana, né? O que é que deu destaque para o final de semana? A gente confere agora as principais informações, as principais matérias aqui da Gazeta de Alagoas. Política antissocial de Renan Filho pune os mais pobres em meio à pandemia. No momento em que mais precisam do protagonismo do governo do estado para enfrentar o coronavírus, 1 milhão de pessoas pobres de Alagoas se deparam com burocracia, dificuldades e promessas que não saem do papel. Esse é o resultado da política antissocial da gestão Renan Filho em tempo de pandemia. Se já era ineficiente no curso desses últimos 5 anos, pior está agora, numa fase em que a rede estadual de proteção social deveria estar ainda mais reforçada. Falácia, o governo fala em antecipar a inauguração de hospital que está atrasado há mais de 15 meses. Período mais crítico da Covid-19 vai começar. Infectologistas pedem reforço em isolamento. Hospitais de Alagoas dispõem até agora de 70 leitos de UTI. Psicóloga orienta sobre saúde mental no isolamento. Dengue avança em Maceió, já são 129 casos este ano. Na quarentena, candidatos aproveitam o isolamento social para reforçar estudos para o Enem. E aí a gente tem muitas outras informações. Incertezas marcam a vida do trabalhador alagoano. Assentados dão alimentos para 5 mil sem terras. E crise no programa do leite imobiliza autoridades rural. Vamos lá, essas e outras informações é só acessar lá a Gazeta de Alagoas, Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Você vai ficar por dentro de todas as informações. Olha só, a gente tem aqui inclusive informação a respeito do isolamento. Infectologistas pedem reforço em isolamento e infelizmente nós somos aqui, o estado de Alagoas, é o 6º pior estado cumprindo o isolamento social. Então a gente não tem uma taxa ainda muito boa, isso a nível nacional. E a gente vai ver isso inclusive através do vivo que o Viderlan Araújo está mostrando para a gente. A partir de agora, Viderlan, você já tem informações como é que está aí a movimentação na região do Farol? Você já tem informações aí a respeito dessa movimentação? Porque hoje, quando eu saí de casa, eu já senti que o trânsito estava muito mais intenso do que nos últimos dias, né? É o afrouxamento, infelizmente, aí desse período de isolamento. Bom dia para você. Bom dia também ao nosso repórter cinematográfico Chico Nogueira. Bom dia, Porlane, para você, bom dia para todos de casa. Realmente, né, aos poucos a sociedade começa a colocar no popular a cara na rua. Pois é, todo mundo está voltando aos poucos, tem um trânsito intenso. Nós estamos aqui nesse trecho na Praça Centenário e para muitos pensam que isso aqui é a Tomás Espíndola, a Avenida Fernandes Lima, mas na verdade essa é a Avenida Moreira e Silva, tá certo? A Fernandes Lima é a outra com sentido ao aeroporto. Aqui o sentido é para o centro de Maceió, a Praça Sergipe um pouco mais à frente, e já há um fluxo de veículos muito grande na manhã desta segunda-feira. A semana está apenas começando, alguns estabelecimentos, mesmo que de maneira tímida, eles seguem funcionando. A ampliação do decreto de isolamento se estende à proibição do funcionamento de alguns estabelecimentos, principalmente academias, igrejas. Isso ainda está sendo mantido, tá certo, pelo decreto do governo de Alagoas com a chancela da Prefeitura Municipal de Maceió. E o trânsito na manhã de hoje, o que dá para perceber,
Orlando e Santos, muita gente passando nos carros usando máscara, mas aquela orientação, a recomendação de ficar em casa, em quarentena, está longe, viu? Está muito longe e um fluxo de carros muito maior do que nas últimas semanas, pelo menos nesta segunda-feira, nesse início de semana, depois do feriado de Sexta-feira Santa, domingo de Páscoa e o retorno das atividades das pessoas para o ambiente de trabalho. Esse parâmetro que o Francisco Nogueira está mostrando também se estende principalmente no outro trecho da Praça Centenário, com os veículos se dirigindo com sentido ao aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares e a parte alta de Maceió. Pelo menos aqui neste momento, pelo que nós acompanhamos, o fluxo ele não é igual à época, por exemplo, normal antes desta pandemia, mas é um trânsito considerável, sim, para uma manhã de segunda-feira, diante das recomendações que a OMS tem reforçado, o Ministério da Saúde também tem reforçado para que as pessoas fiquem em casa por causa desta pandemia, diante desse combate que o mundo inteiro vem tentando aí juntos de mãos dadas para o coronavírus. Um detalhe que nós podemos passar também nessa movimentação de trânsito na manhã desta segunda-feira é que a SMTT decidiu manter a suspensão do uso do cartão Belegal na modalidade escolar e do benefício do domingo é meia, no Sistema Integrado de Mobilidade de Maceió. O prazo foi prorrogado por Orlando e Santos para o dia 2 de maio. A portaria será publicada no Diário Oficial do município desta segunda-feira. Para o município, a suspensão do uso é mais um método utilizado para prevenir e combater a propagação do novo coronavírus na capital, porque evita a aglomeração de passageiros nos coletivos urbanos de Maceió e diminui a circulação de pessoas pelas vias da cidade. A medida leva em consideração ainda os decretos municipal de número 8.864 e o decreto estadual de número 69.624, que determinam o isolamento social e trazem diversas medidas de enfrentamento. Lembrando que shopping e o comércio ainda continua fechado, mas as pessoas têm dado aquele jeitinho para poder continuar atendendo, oferecendo os serviços para a sociedade. O que mais me preocupa é o que nós já estamos aqui falando há algumas semanas, por Orlando e Santos. Aglomeração na porta de estabelecimentos bancários e de loterias. A aglomeração é enorme e essa brecha pode também contribuir para a propagação do vírus, o que é um dos pontos mais preocupantes. Por mais que o dono do estabelecimento, no caso das lotéricas, se preocupe em deixar aquele isolamento, o afastamento de 1 metro de uma pessoa para outra, ainda é possível ver na porta das loterias, sim, uma certa aglomeração. Muita gente, por exemplo, em alguns estabelecimentos comerciais que oferecem serviço. Ontem, por exemplo, dia de domingo de Páscoa, que as pessoas retardatárias não compraram seus ovos de Páscoa, tinha estabelecimento também com fila na porta, né? Então esse tipo de ação acaba preocupando bastante quando se tem aglomeração, muitas pessoas no mesmo local e com um espaço mínimo, muito mínimo, longe daquilo que foi recomendado pela OMS e pelo Ministério da Saúde, que é de no mínimo 1,5 metro o afastamento, 1 metro e meio de uma pessoa para outra. Então essa é a ideia que nós estamos mostrando aqui na manhã de segunda-feira, nesse material ao vivo, Avenida Moreira e Silva no Farol, trânsito intenso, já um fluxo de veículos muito maior do que nas últimas semanas, o que é um ponto preocupante, sim, para as autoridades. Eu estou ao lado do repórter cinematográfico Chico Nogueira, pelas ruas da capital alagoana. Daqui a pouco nós vamos voltar, ainda hoje, na sequência do TV Mar News. Ótimo comando de programa para você, Porlane. Muito obrigada pelas suas informações, Viderlan. Olha só, a gente, como você bem mostrou aí, né, a gente viu que de fato tem um trânsito mais intenso aí na região da Centenário, na região do Farol, Fernandes Lima, que geralmente é conhecida mesmo por esse fluxo mais intenso de veículos, né? É um respaldo, mostra cada vez mais o afrouxamento do isolamento social. Infelizmente, as pessoas de fato ainda não têm levado a sério o que está acontecendo. Sofre toda a sociedade em geral e sofre também, como já vem sofrendo, toda a comunidade médica que está na linha de frente aí para combater a pandemia, né? Infelizmente tem sofrido bastante também com a falta de estrutura para continuar trabalhando. E a gente recebe aqui no estúdio o presidente do Sindicato dos Médicos aqui em Alagoas, Marcos Holanda, que vai conversar um pouco sobre esse assunto aqui com a gente. Bom dia para você, doutor Marcos, tudo bom? Bom dia, Porlane. Satisfação mais uma vez estar aqui na TV Mar e hoje com você. Pois é, a gente tem visto aí de fato, né, a situação
bastante complicada desses profissionais de saúde, né, que estão trabalhando na linha de frente para combater essa pandemia, para cuidar das pessoas que estão doentes. Infelizmente, tem faltado estrutura para que elas tenham uma segurança mínima no trabalho. Eu queria que o senhor pudesse explicar um pouco mais a situação. Então, de um modo geral, nós teríamos que ter já uma questão dos equipamentos para proteção individual a tempo. O problema é que muitas das vezes os nossos gestores, e também pelo fato da gente não cobrar tanto, a gente já vem em falta já há algum tempo. Só que com o advento dessa pandemia, onde tem uma virulência muito grande, ou seja, de transmitir para as pessoas, né? Inclusive o médico podendo ser até esse vetor, se por acaso não tiver esses equipamentos de proteção individual. Então, tem nos dado assim, muita preocupação, principalmente os colegas que estão na linha de frente, né? Onde em muitos lugares, por exemplo, em muitos postos de saúde, há a presença do álcool gel, mas não tem uma máscara. Tem máscara, mas não tem o álcool gel. Às vezes tem uma máscara, mas muito simples, diferente de uma máscara que tem a TNT ou até mesmo a N95. Mas assim, um avental para proteger, principalmente aqueles pacientes com síndromes gripais. Então, são equipamentos que é muito necessário e importante para a equipe médica em se proteger e proteger, consequentemente, todos aqueles que convivem com você, no caso, a sua família, e também aí os seus pacientes, de você evitar que o médico passe para aqueles que possam estar são e procurou a sua consulta para ajuda. Pois é, a gente percebe, né, infelizmente, o médico, ele tem essa falta dos EPIs necessários para lidar com essa pandemia que a gente está vivenciando, e o fato de faltar esses equipamentos essenciais para a segurança deles e para a segurança também do paciente, que vale ressaltar que isso também é para a segurança do paciente, isso não isenta eles de algum problema que venha a ocorrer em decorrência da falta do EPI, não é verdade? E como é que vocês lidam com isso? Então, a gente está sempre, né, Polane, na linha de frente. O médico, ele não se exime nunca de estar ali para trabalhar. Ele está para cumprir o seu dever, seja ele como funcionário público, estadual, municipal e até mesmo no setor privado. Então, ele tem que ter o cuidado necessário, né? Obviamente que os colegas que estão, principalmente na linha de frente, e vamos supor que lá no HGE, enfim, ele, tendo ou não, nós iremos atender o paciente e vamos resolver, porque em primeiro lugar vai estar em socorrer uma vida. Nós não vamos chegar nunca e ver um paciente falecendo por diversos motivos, que não seja só a Covid-19, mas que venha ter um problema e a gente não prestar um socorro, né? Então, vai ser muito da hora da resolutividade, e principalmente quem trabalha na área da urgência e emergência sabe o que eu estou falando, e que a gente jamais deixaria algum paciente sem atendimento. Agora, o ideal realmente é que nós possamos ter esses equipamentos de proteção para prevenir não só a gente, toda a equipe de saúde, seja aí do enfermeiro, técnico, fisioterapeuta, que trabalha também junto conosco. É que o médico, ele acaba sendo também um vetor, né, da doença, caso ele seja contaminado e ele venha a fazer a consulta com algum outro paciente que não tenha a Covid, ele acaba sendo vetor também. Exatamente isso. A gente sabe que a grande maioria de quem atinge ou é atingido pela Covid, você pode, em 80% dos casos, passar assintomáticos. Então, você pode, se o vetor chegar, achar que não está doente, e principalmente o médico que trabalha em diversos hospitais, ele pode passar, né, achar que não está, e aí levar a doença
e principalmente nessa patologia que tem uma virulência grande, levar para outras pessoas, né? Então, aquele paciente que chega para a sua procura para tentar resolver um problema de saúde, e aí você terminar saindo com outro, que muitas das vezes vai repercutir muito pior se, como a gente tem visto os números, aqueles pacientes acima de 60 anos e que tenham as suas comorbidades. Do jeito em que está o cenário hoje para o médico e em relação também à estrutura dos hospitais, eu acredito que o senhor também tenha conhecimento, né, da situação das unidades de saúde pública, porque certamente também tem chegado reclamações dos médicos. Do jeito em que se encontra hoje, o Estado tem condições de receber um grande número de pacientes que venham a precisar do Sistema Único de Saúde por conta da Covid-19? Olha, Paulane, eu acho que essa pandemia, ela vem, como já diz, né, em vários países no mundo. Então, obviamente que a gente já tem um sistema comprometido, ele não é o melhor, né? Mas, assim, o SUS ainda dá um suporte básico para isso. Eu tenho visto que o governo do estado, ele tem corrido na realização de novos leitos, né? O secretário tem saído à frente na busca de novos leitos, o Hospital da Mulher transformou-se em um hospital de referência para a Covid, as UPAs Trapiche e Benedito-Bentes, o hospital lá em cima que ficou relacionado também para ser que é o hospital privado, mas que ficou com 20 a 22 leitos para o Estado. Então, tem muitos... O Estado está tentando suprir, talvez, uma necessidade que já havia, mas que, com essa urgência, está correndo atrás para, pelo menos, minimizar a questão de uma superlotação, caso a gente venha a ter aí pela pandemia. Vocês já têm números de quantos médicos, quantos profissionais de saúde já foram infectados? Então, dentro da nossa área, que até hoje não conseguimos identificar que algum médico tenha sido comprometido. Nós temos visto familiares já com comprometimento, né? Em Maceió, os números têm mostrado, mas assim, com poucas... número em relação às enfermeiras, a gente tem sabido de algumas enfermeiras que tenham sido comprometidas e técnicos de enfermagem, principalmente na parte privada. O grande problema nisso, Paulano, é que a gente vê que nós estamos subnotificados. Nós temos uma quantidade muito pequena de pessoas que fazem os exames, até para a gente mesmo, né? Então, a gente não sabe, a gente trabalha em vários outros hospitais, a gente não sabe se por acaso já teve contato, ou se já adquiriu uma certa imunidade, né, pelos testes, que a gente tem o IgM, que é a fase aguda, o IgG é a forma que você já adquiriu uma certa proteção em relação a isso. Então, a gente fica, na verdade, subnotificado e não sabe, na verdade, a quantidade de pessoas que estão comprometidas ou infectadas aqui no nosso estado. E acredito que no Brasil. É verdade. Vocês têm os dados também da situação de como é que, por exemplo, quando se foi levantada essa questão de alguns casos estarem sendo recebidos nas UPAs daqui da nossa capital, a UPA do Jacintinho, a UPA do Trapiche, muita gente ficou sem entender, né? Aquelas unidades, elas têm de fato estrutura para receber as pessoas com casos de Covid, porque na semana passada nós recebemos, inclusive foi ventilado aí na imprensa, a situação de que a pessoa que fez o atendimento lá na UPA do Trapiche da segunda morte, ela de certa forma acabou passando a informação de que não conseguiu transferência de lá da UPA para algum hospital para que a pessoa tivesse um tratamento numa unidade de terapia intensiva. Então, isso tem sido recorrente? Como é que essas denúncias têm chegado ao Sindicato dos Médicos? Então, a ordem de atendimento seria realmente, se você tem uma síndrome gripal, então isso nós conversamos com o secretário e com alguns gestores dos hospitais,
que o segmento seria, primeiramente, as UPAs do Trapiche e a do Benedito Bentes. Esta tem os suportes de áreas vermelhas com alguns respiradores para que, numa necessidade de pacientes serem entubados, ou seja, colocar um tubo para ter uma respiração artificial, elas podem fazer isso e aquele paciente pode ficar lá, a estrutura podendo ficar até 48 horas. E depois dali ter o segmento para, depois de notificado, por exemplo, o Hospital da Mulher hoje ainda só recebe se tiver positivo, né? Então a ordem é Hospital da Mulher, hospital privado lá em cima que recebe os pacientes de acordo com o SUS, que seria o segmento, e também o Hospital de Doenças Tropical, que é o HDT. Porém, assim, lá o pessoal tem tentado segurar, porque assim, as outras patologias, obviamente, que a gente entende que não deixaram de existir. Então, pacientes com AIDS, pacientes com tuberculose e as diversas outras patologias continuam a existir, né? Então, assim, está se tentando preservar o Hospital Elvio Alto hoje, ou o antigo HDT, justamente para que não possa misturar com esses outros pacientes de Covid e que possa piorar ou agravar mais ainda as situações. Então, a priori, seria as UPAs e depois as referências, o Hospital da Mulher e esse hospital da rede privada que está atendendo também essa parceria com o público. São 2 hospitais no Farol que podem vir a receber os pacientes vítimas da Covid. E o Sindicato dos Médicos, ele tem recebido bastante, muitas denúncias sobre essa dificuldade que os médicos têm enfrentado? Então, como a questão subnotificados ainda, né, Paulana? Então, assim, muitas das vezes tem os casos onde os pacientes, eles têm uma síndrome gripal e que você não tem muitas vezes a certeza. Por exemplo, teve algum paciente que chegou via Hospital Geral do Estado e que tinha toda uma clínica semelhante à Covid-19. Ele foi, obviamente, que nós temos que tratar esses pacientes hoje como se fosse todos que tivessem, porque ela passou a ser, né, de uma forma comunitária. E aí o paciente, depois que recebeu os atendimentos básicos, depois foi transferido para o Elvio Alto. Mas o resultado depois saiu como H1N1. Então, assim, existe uma demanda na questão de síndromes gripais, que ainda o paciente pode vir a agravar, né? E que, assim, há, às vezes, uma discussão sobre esses casos, para onde ir e tal, mas, infelizmente, eu volto a dizer que a subnotificação faz com que possa gerar dúvidas e ainda ficar naquele caso, para onde é que eu vou mandar, né? Então, assim, quanto esses testes rápidos, que parece-me que começa a funcionar essa semana, segundo o secretário Alexandre Aires, começaria a funcionar para aqueles pacientes internos e para todos da área de saúde, vai ficar mais fácil, pelo menos, de você poder orientar e manejar esse paciente. Os médicos, eles têm recebido adicional de insalubridade, principalmente num momento como esse? Infelizmente não, Paulana. Infelizmente, assim, a insalubridade que o Estado nos pagava antes, o governador Renan, junto com os nossos deputados, retiraram, porque a gente tinha 20% em cima do nosso piso salarial. Então, ele simplesmente fez uma aprovação na Câmara dos Deputados e nivelou um valor básico. A gente recebia um X, quanto ficou para 1/3, né? Então, os médicos do Estado recebem apenas 1/3 disso aí, da insalubridade. E o município, muitos colegas do concurso de 2013 até hoje não recebem, e às vezes de 2011 não recebem insalubridade, porque há sempre uma desculpa. Inclusive um gestor quis tirar, achava que era muito que a gente recebia por conta de doenças infecciosas. Ele disse que não entendia como o médico poderia receber 40% de doença infecciosa, um secretário do município, como é que recebia 40%. Aí a colega que estava conosco, que é a nossa vice-presidente, a Silvia, disse: o senhor gostaria de ir atender um paciente com tuberculose, e bem tranquilo, ter contato com pacientes com AIDS, ter paciente com
várias doenças transmissíveis e sem receber insalubridade nenhum, secretário. E ele ficou sem dar resposta. Então, assim, infelizmente, parece para a gente que o médico ele só passa a ser importante para esses gestores, muitas das vezes, não aqueles que ainda têm o comprometimento. Nós falamos isso com o secretário do Estado de Saúde, ele não sabia, mas mostrou muito querendo ajudar em relação a isso. Mas o restante parece que, assim, o médico só tem a importância quando está numa situação desta ou de uma urgência e emergência. Quando precisa, né? Infelizmente, Você citou bem aí a questão de alguns médicos que fizeram concurso. Aí a gente percebe que foram abertas algumas vagas, né, para alguns médicos. Para os médicos, o governo tem chamado, inclusive, profissionais da saúde para esse momento. E eu queria saber como é que está. Já existe uma fila de espera, na verdade, do último concurso? Há a possibilidade de priorizar essas pessoas que já estavam nessa fila de espera? O que é que o governo tem sinalizado? Então, Paulane, na questão do governo do Estado, existe um chamamento, ainda tem um pessoal para ser chamado da UNCISAL, que até hoje ainda não foram. A gente tem cobrado, inclusive alguns já ganharam na Justiça e o governador até hoje não nomeou. Não sei por quê, né? O que a gente sabe é que não existiu mais concurso de 2013 para cá. Então, existe aquele PSS, né, que é uma avaliação de currículo para esse chamamento. Houve agora no Estado para a urgência da Covid, então para os intensivistas, principalmente na área de urgência e emergência, com um salário que o governo, neste momento, foi adequado para aqueles que vão trabalhar na linha de frente na UTI. Né? Então, assim, e teve um valor que o secretário nos falou e realmente melhorou daquilo que a gente recebe aqui no Estado. Né? Se nós formos comparar, às vezes, com outros, não, mas pelo que a gente recebe, melhorou bastante. Nessa urgência e emergência. Ao contrário, em relação a agora, fizeram para atender síndrome gripal ali em frente ao HGE. Aí, o governo do Estado melhorou. Mas, em compensação, esse agora, pagar R$ 750 para ficar 12 horas atendendo síndrome gripal, onde a gente não sabe se tem Covid ou não, foi o que tem saído aí como noticiado. A gente não pode aceitar e eu tenho certeza que a categoria médica não vai aceitar ir lá para receber R$ 750 para ficar 12 horas. Pode ser que eu esteja errado, ou tenho entendido errado, mas o que tem sido lançado aí para começar amanhã, que eu acho que seria uma ideia interessante de tirar da linha de frente do HGE e ser transferido ali para o ginásio, né, do nome do ex-presidente, seria atender a síndrome gripal. Mas por R$ 750 para você ficar 12 horas é muito pouco. Pois é. Tem alguma consideração ainda que o senhor gostaria de fazer? Paulane, assim, a nossa consideração é que a classe médica possa contar com o nosso sindicato e que tenhamos muita fé que nós iremos vencer, né? Mas esta pandemia ou esta patologia que aí está, como sempre, nós estamos na linha de frente para defender principalmente a sociedade. Né? Estamos dispostos, estamos na linha de frente para isso. Né? O resto que se falarem da classe médica, que tenta muitas das vezes menosprezar, realmente é um discurso político. Nós estamos realmente para enfrentar e ajudar a sociedade. Muito bem, eu agradeço pela sua participação aqui no TV Mar News. Saiba que a TV Mar está de portas abertas para atendê-los, tá bom? Agradecido. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho com muito mais informações aqui para você.